Nai, tô tão feliz de você estar aqui comigo. Mais uma vez, a gente já faz um tempo que estamos juntos, já tem algumas falas registradas suas. Hoje é mais uma e um caráter mais especial. Confesso que, inclusive, com um sentimento de culpa, porque eu sei que esse vídeo poderia ser, inclusive, gravado no seu escritório, local onde eu ainda não fui. Olha, Eu já trago a minha cabeça já solta ali, que eu já estou errada, que eu era para estar presencialmente, entendeu? Porque Dona Nayara tem um escritório. Seu escritório tem em São Vicente mesmo ou em Santos? em Santos. Eu moro em São Vicente, mas o nosso escritório fica em Santos e 90% dos nossos clientes são de Santos também. Sim. É porque, como eu estava falando dessa questão de São Vicente, fiquei até na dúvida se o escritório agora estava em São Vicente ou Santos. Mas no final das contas é tudo igual Vitória e Vila Velha, um do lado do É outro tudo perto. e o É próximo. tudo perto, mas eu, como uma boa vicentina, eu falo que são cidades diferentes, gente. Santos é Santos, São Vicente é São Vicente. Sempre é, gente, sempre é. Aqui também é a mesma coisa para mim. Nayara já está comigo, já tem o quê? Mais de um ano, né? Já tem mais de Mais um de ano um ano, que estamos um ano juntos. e meio, eu acho, quase. Exatamente, estamos há um ano e meio juntas. E claro que eu ia pegá-la aqui hoje para a gente bater um papo, para ela trazer esse formato que estou gravando, né? Ela já está ciente disso, de estudo de caso. Qual que é o objetivo aqui, Nai, desse estudo de caso? É que a gente consiga trazer a análise, para além do que a gente já fez até no Instagram, né? Já tem estudo de caso seu no Instagram, é trazer a gente conversando sobre a sua perspectiva. Eu trago lá sobre a minha perspectiva técnica, do que foi feito nesse tempo que a gente está caminhando juntas, mas aqui hoje é no seu olhar. Então, essa é a ideia. Trazer a Nayara, que até então eu estava contando para você da resposta do formulário. Qual que era? Você lembra qual que era a Claro resposta? que não. Mas você falou que Claro você que não. estava desgastada emocionalmente por conta das questões financeiras, que isso te abalava. E você queria melhorar a captação de clientes e o fechamento. E você sente que isso mudou hoje? Agora o meu problema está sendo arranjar tempo para pagar as contas, porque a gente tem muita coisa para fazer. Exato. Não é mais essa correria de eu ficar correndo atrás de cliente, porque os clientes vêm até nós. As coisas estão trabalhando sozinha, então eu não preciso mais ficar naquele desespero de onde vem cliente esse mês. Tudo está fluindo de forma diferente. Fora que o financeiro também é outro financeiro, né? Outra vida. Vamos, Outra a vida. gente vai entrar nesses detalhes aí, mas esse foi só um parecer para te dar esse Sim, gostinho de lembrança, de memória ali, de quando a gente entrou, foi em fevereiro, mais ou menos, não, foi abril do ano foi passado, março. março Março. do ano Março passado, do ano passado. e você trouxe esses relatos, então assim, é bom ver que as coisas mudaram bastante, então isso foi quase de fato, uma perspectiva de antes e depois, com as suas próprias palavras, sem ser a Jéssica contando aqui. Então, dona Nayara, ela entrou aqui, você estava com duas pessoas, né, no escritório já, só que até então Duas. a Maria era Isso. freela e agora está fixa com você, né? Isso. E não tinha escritório físico, agora temos um escritório físico. E Temos aumentamos espaço o físico. faturamento também, né? Temos esse detalhe ali, aumentamos bastante o faturamento também com constância, que é um ponto muito positivo. Então, assim, com o desafio de fechamento, agora a gente tem constância. Beleza, mas vamos lá. O que que eu quero combinar aqui? Eu tenho uma cola das perguntas que eu gosto de fazer para que a gente consiga deixar essa nossa conversa mais fluida e no formato de bate-papo, porque de fato essa é a intenção aqui. As pessoas escutarem qualquer história da Nayara, né? A gente escutar qualquer história da Nayara. Jeff, ficou mudo. Não tô te ouvindo. Não. Peraí. Tá me ouvindo melhor agora? Uh-uh. Será que foi meu? Não, tá mudo. Peraí. Agora voltou. Voltou? Pronto. Mas deixa eu tentar ver se vai melhorar aqui também. Pronto. Melhorou? Temos as falhas técnicas, elas acontecem depois, qualquer coisa que edita, não tem problema não. Mas vamos lá. Eu falei que agora eu preciso só repetir por conta do que você não tinha escutado. Eu falei que as coisas mudaram de lá para cá, então a ideia do estudo de caso é eu trazer a sua perspectiva, né, o seu olhar. Então hoje vai ser nas suas palavras, é um formato mais de bate-papo. Por que bate-papo? Porque aí a gente consegue trazer leveza para nossa conversa e que de fato a gente consiga não ver só o engessado, né, dos resultados, dos números e tudo mais, mas a realidade do que está por trás do crescimento que você teve com o seu escritório, os desafios, as conquistas, a sua perspectiva de forma geral mesmo. E eu tenho umas perguntas de cola para quê? Para que a gente consiga otimizar aqui o nosso encontro. Beleza? Vamos Perfeito. lá. Qual que é o primeiro ponto, a pergunta que eu anotei para te fazer?
Primeiro, né? Eu trouxe ali uma apresentação sua, mas eu quero que você também se apresente. Quem que é a Nayara? O que que você está fazendo hoje, né? Como que era a sua vida antes da mentoria? E como que você se sentia? Já até contei o spoiler, né? Do como que você se sentia antes, mas eu quero ouvir as suas palavras. Do como que você se sentia antes de entrar aqui na mentoria. Vamos lá. Sou a Nayara, arquiteta, 10 anos formada já, me sentindo velha. Eu tenho um escritório atualmente sou eu, arquiteta, e eu tenho mais 3 pessoas participando da minha equipe também. Atualmente nós temos o espaço físico que nós não tínhamos antes. E antes de entrar na mentoria, era aquele desespero de como eu vou fazer para fechar o mês, como eu vou fazer para pagar minha equipe, da onde vem cliente. E aí a Jéssica apareceu no Instagram para mim e eu falei, meu Deus, ela é a minha salvação. E realmente foi. Porque com a Jé eu consegui colocar a cabeça no lugar. Então, ela me explicou, o seu formato de captação tem como melhorar, então ela me ajudou a melhorar nisso. Tô falando ela como se você não estivesse aqui, né? Tá ótimo isso. Mas com a Verdade. mentoria, eu consegui organizar a nossa captação, então eu mudei o nosso formato de captação. O Instagram, hoje, uma boa parte dos nossos clientes vem através do Instagram, a gente não depende só de indicação de clientes. Então, assim, o Instagram com a mentoria da Jé foi fundamental para a gente mudou a cara do nosso Instagram, mudamos toda a estrutura. Aqui no escritório também ela me ajudou com a captação, né? Melhorou o financeiro do escritório, então ela conseguiu me ajudar a organizar ali a parte financeira me explicando, você não pode simplesmente comprar um computador sem antes ver como está a organização do escritório, como vai ser no próximo mês. Então foi essencial e agora eu consigo respirar. Exato. É porque Outra assim, vida. o que que é legal, né? A gente traz a perspectiva da captação meio que um olhar 360 do escritório. A gente não olha só como, nossa, vamos pegar e botar um monte de cliente para dentro e pronto, tá resolvido as coisas. A gente olha mais para, tá, a gente tem que trazer cliente, é um esforço contínuo do comercial, mas ele é um esforço contínuo do ladinho do financeiro, porque assim, de nada adianta a gente só fechar projeto, fechar projeto, fechar projeto, se depois a gente vai atolar nossa capacidade operacional ou vai começar a gastar mais do que ganha, né? Que é aquela Sim, dinâmica. E aí, gastando mais do que ganha em momentos que talvez não sejam os momentos adequados, e o nosso caixa fica no vermelho. Então, a gente começou a ver muito que essas coisas precisam estar plugadas uma na outra para esse olhar de negócio. E não simplesmente resolver um problema ali e achar que resolvido esse problema, agora não vão vir mais. Não, vão vir outros problemas. E como que a gente faz isso, para equilibrar isso tudo, né? E muita coisa isso. mudou de lá para cá. A gente vai até falar disso agora, assim. O que que, na sua perspectiva, em quanto tempo você começou a ver que, de fato, o que a gente estava fazendo aqui juntos de trabalho estava te dando resultado? Assim, quais foram esses primeiros marcos do você ver que, nossa, de fato, as coisas estão acontecendo? Quando eu comecei a fechar, teve um mês, acho que foi mês de agosto. Nós fechamos a mentoria em março. Em agosto, eu tive 2 clientes que vieram através do Instagram. Fecharam sem hesitar. Então, assim, eu falei, opa, tá funcionando, tá dando certo. E a partir de agosto, os nossos meses foram meses excelentes na questão financeira. Então, assim, a engrenagem foi rodando. Sim. E para sua perspectiva de escritório, assim, qual que talvez tenha sido uma ideia, alguma coisa que a gente tenha conversado que foi aquela coisa da epifania, sabe? Uma eureka ali que você implementou no escritório que você falou, nossa, esse negócio aqui já trouxe uma clareza muito grande aqui para o escritório. Apresentar proposta de orçamento, que antes eu não apresentava. Eu mandava a proposta, o cliente sumia. Hoje em dia a gente apresenta a proposta, é outra coisa, totalmente diferente. E Isso aí, foi foi, né? uma É mudança. engraçado, exatamente. E assim, é uma coisa que eu sempre falo lá no Instagram também para as pessoas, gente, apresentem proposta, porque de fato isso faz parte do processo comercial. Principalmente no seu caso, que são clientes que a gente fala, né, que são clientes frios, que vieram do Instagram, que até então não te conhecem. Então, se você só mandar, você é só um número. Agora, quando você apresenta, as pessoas começam a conhecer a Nayara, né? Então, acredito que isso também seja um ponto que dá aquele momento eurequinha aqui. Mas assim, como que, em poucas palavras, o que que você definiria como que era o antes e como que é o depois, assim, principalmente na sua estrutura de escritório, sabe? O que que mudou de perspectiva de modelo de negócio do seu escritório? Antes era bagunçado. Não era tão bagunçado assim. Mas antes nós éramos mais perdidas. Nós não, eu, né? Que estou à frente do escritório, eu era muito mais perdida em não saber como organizar tudo. Eu tinha uma estrutura de escritório, mas ficava sempre meio perdida. Tá, e agora o que eu faço? Agora não, agora é tudo organizado, cada uma sabe as suas atividades dentro do escritório. Então, deu algum problema, já sei quem eu tenho que recorrer. Então, assim, a gente está 100% organizada. Isso eu não tenho nenhuma dúvida.
E é maravilhoso, porque tem gente que vai ter segundo filho, né? Então, se as coisas não estiverem Deus organizadas, como é que quiser, vai? gente. Deus quiser, a próxima criança vem e tem que estar tudo muito, muito bem organizado. Exatamente, com todos esses esforços em dias. E assim, depois da mentoria, o que que você a gente falou de emoção, de sentimento, né? Como que hoje, depois não, porque a gente ainda está em processo de mentoria. Como que você está se sentindo agora, sabe? Como profissional, como visão de conciliar a vida pessoal e profissional. Como que é? Eu não posso falar que eu tô menos cansada, porque seria mentira, porque a gente tá trabalhando pra caramba. Nós contratamos uma arquiteta recentemente, a Dani, e aí a Dani falou: ah, vamos ver para reformular umas coisas. Aí a Mária, a nossa outra arquiteta, falou: a gente pode ver isso quando a gente estiver um pouco mais calma, porque a gente tá que nem doida trabalhando. Eu falei: exatamente, é isso. Agora, nós estamos cansadas de tanto trabalhar. Antes eu estava muito cansada de não tenho como pagar conta, não vem cliente, o cansaço é diferente. Então é um cansaço de gratidão, é totalmente diferente. Exato. Se você olhar para o seu financeiro hoje, sem necessariamente a gente entrar em números, quanto que você imagina que foi o resultado financeiro, assim, quanto que teve de aumento? Você consegue trazer em proporções, mais ou menos? Eu, olha, acho que a gente aumentou aí uns 50, 60%. Do Eu seu sou ruim de números, mas eu acho que mais ou menos isso, né, Jé? É mais Tá, ou menos não, isso. tem que olhar, assim, mas só para a gente ter uma ideia, porque assim, o que que a gente trouxe de perspectiva você, a Mari de Frila e Dona Isso. Simone, né? Dona Simone também, meio lá, meio cá, ainda não estava 100%. Sim. Agora a perspectiva que a gente tem é a Dani, a Mari e Dona Simone fixas. Então a gente está com quatro pessoas. Ah, e teve uma fofoca recente aí, né? Que você fechou uma construtora, projeto grande. Como é que tá? Me conta dessa construtora. Mas na correria de trabalhar, porque eu falo, gente do céu, o trabalho infinito não acaba, mas estamos trabalhando nisso também. Exato. Foi uma grande, grande conquista para o escritório. E foi muito legal porque foi fruto de reposicionamento também, né? Porque a gente estava conversando sobre como que seria negociado, por mais que tenha sido uma construtora que venha de indicação, como que você Sim. se posicionaria para isso, para que de fato você entrasse numa perspectiva de ganhar e não simplesmente de, ai, construtora, eu preciso de você, e aí a gente se apequena para caber e, consequentemente, acaba vendendo a alma ali, porque tá nessa entrega, que é muita coisa, ainda mais construtora, que o programa de pagamento é completamente diferente. Mas a Sim. conseguiu trazer uma perspectiva de que de fato ia ter uma entrada e que você colheria frutos disso, porque é um imóvel de alto padrão aí em Santos, né? Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Então a gente pegou, esse foi um ajuste muito grande de posicionamento, eu acredito, né, que a gente fez junta, porque também teve a questão do Instagram, né? Laís estava lembrando, Laís é a pessoa da filmagem que faz para ela e fez, e Nayara me indicou e fez para mim também. Ela falou assim, Jéssica, não esqueça daquele caso da Nayara, do loft de 34 metros quadrados, que você falou, faz esse ajuste no Instagram que vai mudar o... Tira, Exatamente. tira. A Laís falou: a gente não vai filmar? Eu falei: não, Laís, é totalmente fora do que a gente, do padrão, né, de cliente que nós contratamos. Mas ficou lindo. Eu falei: eu sei que ficou lindo, mas não, não vamos utilizar. Exato. Mas assim, o que que você sente que mudou do Instagram? Qual é o tipo de público que hoje está vindo? O que que vinha antes com esses ajustes que a gente fez de posicionamento? Olha, as pessoas que começam a seguir a gente quando eu não faço nenhum patrocinado nem nada são as pessoas que são o nosso público-alvo. Vem muito fornecedor também, isso é inevitável, não tem para onde fugir, mas os clientes as pessoas que começam a seguir a gente, eu sempre vejo, é um possível cliente. Boa, boa. E assim, aí voltando um pouco lá no passado novamente, né? O que que você sente que te motivou assim a procurar de fato uma mentoria e ter optado por entrar aqui comigo? Não desistir do escritório, porque eu tava assim, a ponto de falar, não, não quero, não vai dar certo, tô cansada, não funciona. Porque tem que ser rentável, né? Nós temos contas para pagar, eu tenho três pessoas para pagar além de mim. Hoje em dia não adianta a gente falar, ah, não, trabalho por amor. Não, gente, todo mundo precisa de dinheiro para viver. Então, o negócio tem que funcionar, tem que girar. E eu tava assim, a ponto de falar, não, não quero, não vai dar certo, né? E foi só um sonho, beijo, tchau. Mas funcionou e tamo aí. Bacana. Uma outra pergunta que eu quero te fazer, e aí com relação a uma das questões que as pessoas trazem muito, né, sobre definição de prioridade. Que às vezes que, nossa, tô sem tempo, você comentou várias vezes aqui, tá corrido para o escritório, a gente tem trabalhado bastante, mas assim, a gente faz os encontros aqui, eu sempre tô te chamando, Nayara, volta, vamos lá, precisamos da tua agenda.
A gente não pode deixar a peteca cair. Qual que é o recado que você deixa para aquelas pessoas que às vezes falam assim: ah, eu tô sem tempo para procurar essa estruturação para o meu escritório? O que que hoje, você com a cabeça que você desenvolveu, imagina sobre esse cenário assim? O que que você recomenda? Falar que não tem tempo para reestruturar o escritório é loucura. Cara, para tudo e reestrutura, porque senão vai continuar exatamente do jeito que tá e não vai mudar e o negócio depois é ladeira abaixo. Então tem que parar. Eu sei que até eu tô um pouco atrasada em algumas coisas, mas aí eu puxei minha mãe junto comigo, eu falei, vamos, a senhora vai cuidar do financeiro junto com a Jéssica e eu faço o restante. Mas a gente tem que parar às vezes e reorganizar, porque se não reorganizar, esquece. O negócio vai morrer. Ou senão vai começar a dar tudo errado. Então tem que parar sim, tem que reformular as coisas. É, e que faz muita diferença, porque às vezes o que que a gente faz, né? É aquela coisa que a gente sempre fala, até do esforço comercial, já que foi uma dor que você trouxe do momento que a gente Sim. começou. Se a gente não olha para todas essas coisas de forma recorrente, o que que acaba acontecendo? A gente vai ter picos e vales, né? Inclusive, a gente Isso. passou por isso dentro do processo de renovação, e aí eu trouxe isso muito para você, Nara. Não adianta ficar só entregando projetos, senão o que que vai acontecer? A gente vai esquecer que tem a parte do esforço comercial. Nosso financeiro pode estar estruturado? Pode, mas não é só o financeiro, também tem o esforço comercial. Então não é soltar um ou outro, é um e outro. E aí, como que a gente faz? Com organização, obviamente, né? Não é que dá conta de tudo, mas dentro do que a gente consegue dar conta, a gente precisa dar foco ao que é de fato uma prioridade para a gente naquele momento. E aí me conta uma coisa, para aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui hoje, qual é o recado que você daria para aquelas que estão pensando em entrar, pensando se talvez é com a Jéssica? Qual que é o diferencial que você viu aqui com a gente? Não, Jéssica, gente, que eu não trabalho sozinha, né? Financeira, a gente tem a Vitória, tem Gilmar, agora tem a Josi que entrou também. A gente tem um time aqui dentro. Qual que é o recado que você daria para essas pessoas, pensando no porquê a mentoria Tríade, porquê a gente, e de forma geral, um recado que você gostaria de deixar? Olha, apesar de parecer que Jéssica não trabalha sozinha, ela não trabalha, mas ainda assim você está sempre muito próximo da gente. Então, se eu tenho dúvida, você tá lá, você responde, ou alguém da sua equipe também responde. Elas cobram a gente, porque Luana vive me chamando, Nai, e aí, vamos voltar? Então, assim, por mais que seja, tá longe, porque você tá em outro estado, mas você esteve aqui essa semana, nós nos encontramos. Apesar dessa distância, você tá sempre muito próximo da gente. Você cobra muita gente, então, assim, o negócio roda, funciona. É um cobrar positivo, né? Pelo amor de Deus. Não joga. Sim, não, não. Você cobra a gente. É mais ou menos assim. Tá, você pagou pela mentoria, tu não vai usar o produto que você comprou? Então Exato. você realmente cobra a gente e faz as coisas funcionarem. Nós dobramos o nosso faturamento em um ano. A meta agora é subir um pouco mais, porque na verdade, mês passado nós já passamos do que nós dobramos, tá? Então nós já fomos um pouco além. Olha. Então, realmente funciona. Para a gente funcionou muito bem. Então, gratidão a tudo que Jéssica fez por nós aqui no escritório, gente. Funciona, Maravilha, eu viu? fico muito feliz e eu não largo a mão, porque a gente sabe que nós temos metas ousadas. Como que a gente define nossas metas aqui a título de curiosidade? A gente sempre bota aí pelo menos 3, 4 meses do faturamento meta que a gente almejou, né? Que a gente almeja, para depois ir para o próximo. Então, assim, eu e Nayara, a gente tem metas ousadas ali, por isso que a gente até, não, vamos, Uhum. Nayara tem esse ano todo ainda comigo, não, vamos ficar junto que a gente está olhando lá no médio e longo prazo, a gente não está olhando só no aqui e agora, não. Já conseguimos dobrar, já passamos disso, agora a gente entra com essa nova média, dentro dessa nova média a gente aumenta daqui a pouco de novo, porque senão a gente fica sempre naquele alto e baixo. E a gente quer ter uma receita, uma recorrência ali daquele faturamento médio, né? Não simplesmente uns picos de receita. Que vão entrar? Vão, né? A gente sabe que dentro da arquitetura tem fases que existem ali que vão segurar muito as pontas, principalmente talvez do tipo de mercado que a gente trabalha, construtor, etc. Mas na dinâmica que a gente está falando aqui é porque a gente de fato vai ter saúde financeira para suportar a nossa estrutura, para você ter paz, né? Para fazer o que realmente importa, para conseguir ter tempo de viver sua vida, para a família que vai crescer logo mais, para a família que já tem, né? Dona Maia precisa de atenção também e cobra, que ela é maravilhosa. Aí fala de cobrança, não, gente, né? É uma cobrança positiva no sentido que a gente quer atenção. Né? A gente quer a atenção da Nayara. É Maia, que é a filha dela, querendo a atenção dela. É o noivo que está querendo atenção. E aqui a gente está falando também, queremos sua atenção. Vamos lá, temos metas grandiosas para fazer acontecer. Então, é nesse intuito ali, né, de não é uma cobrança, porque a gente sabe que mulher já tem cobrança demais. É um sentido de que você não está sozinha, porque na era também não tem sócia, né? Então, assim, não ter sócia Sim.
para conseguir desabafar, para falar das preocupações, para falar dos anseios ali do que está vivendo. Então, como a gente está nessa dinâmica de, opa, vamos lá, sou o seu conselho de administração aqui, sou quase a sua sócia, porque eu quero que você também tenha resultado, a gente puxa nesse sentido, de vamos lá, que a gente definiu uma coisa e ali a gente está aqui para te dar o suporte também emocional para que as coisas aconteçam, certo? Isso aí, isso mesmo, já. Beleza, ó, para finalizar, a gente tem várias pessoas que sentem muito medo, né? Sentem insegurança. Para essas pessoas que estão com medo, com insegurança, uma última mensagem, ainda que seja uma frase, mas um recado para essas pessoas em específico que estão pensando sobre o assunto. Gente, não tenho dúvida. Pensa que se você não fizer uma mentoria para poder se reorganizar, vai ser pior, o seu negócio vai morrer. Então, procurem a Jéssica que funciona. Eu sou a prova viva de que funciona, gente. De verdade. Obrigada, Nai. A gente tem uma história muito linda ainda que a gente já construiu e vai continuar construindo. Eu sou muito grata pela sua confiança, viu? E você sabe que, assim, espaço, a família, Dona Simone, gente, a mãe dela que trabalha com ela, estava com a gente no almoço, na mentoria. Então, assim, essa família tem um local muito especial no meu coração, viu? Obrigada. Obrigada, Jé. A Tá gente bom, estava vamos lá. finalizando aqui, só que aí ela trouxe uns números que a gente saiu assim, que eu falei, posso gravar? Eu sei que tá abrindo, gente, mas assim, você me permite? Ela deixou. Então eu preciso contar para vocês que assim, ela falou, olha, Jéssica, eu acho que o nosso faturamento ano passado estava em 30. Eu falei, olha, pelo que eu me recordo, não, estava um pouco menos, em 20. Como que a Quando gente está de começamos. faturamento agora? Mês passado foi 70, esse mês, se Deus quiser, vai ser 80. Pois é, gente, de 20 para 80. Beijo para vocês. É isso, Estamos chegando na meta, estamos chegando na meta. Estamos tá chegando na meta. A meta chegando. é Nossa essa não é a meta de meta. médio e longo prazo era de 100. Então, assim, vocês têm ideia que eu falei, "Pô, Nayara, confia que ano que vem a gente vai continuar junto, no final do ano a gente vai chegar nessa meta de 100 e a gente tá com 80. Só isso a gente finaliza esse estudo de caso. Como o corte aqui mágico saiu de 20 e pouquinhos mil de faturamento para 80, 100 mil reais. É isso. É só isso. Isso estava no off, eu retomei a gravação porque eu, né, precisava deixar esse registro.